Olá, boa noite. Vamos esperar convite. Oi, Oi! Que coisa mais linda! Tudo você me bem? ouve bem, Carol? Tá me Agora ouvindo sim, direitinho? agora é perfeito. Aquela Tudo. hora eu não estava escutando nada. E aí, como é que tá nessa quarentena? Tô bem. Tô aprendendo todo dia, aproveitando para aprender todo dia, né? Seguindo aí no caminho da aprendizagem. É fácil? Não, Carol. Não, não tem receita de bolo para nós. Não. Eu prefiro assim, é mais legal. Mas deixa eu só fixar aqui o. Aqui, fixou. Então, hoje nós vamos falar com a dona Natália, que é uma mulher interessantíssima, guerreira, forte, batalhadora. Cada vez que eu falo com ela é uma novidade. Tá sempre inventando, sempre se reinventando. Eu não tô te ouvindo, mas Não? peraí, eu vou resolver. Todo mundo está escutando bem? Ou é só a Nath? A minha, a minha voz está saindo legal? Oi, acho que agora vai. Acho que agora eu melhorei Melhorou? aqui a internet. Uhum, melhorei. Tá. Então, a gente está falando um pouquinho essa semana sobre a cura do feminino, né? Todos os desafios da mulher, nesse mundo patriarcal. E eu pensei em algumas mulheres que me inspiram, que acabam sendo a minha fonte de cura, né? Por ter esse feminino tão forte, tão empoderado, né? E você foi uma das escolhidas. Vou mudar de lugar. Não tô te ouvindo. Nada? Fala comigo. Não, não tá ouvindo nada? Não? Pronto. É porque tá vindo com um pouquinho de delay. Não tem problema, mas assim, às vezes foge. Você me ouve Tá. bem, amiga? Sim, Ah, para mim então tá ótimo. perfeito. Tá bem. Então, Tá. sigamos. Tu não escutou nada do que eu falei antes? Na dica. Na dica. Então, eu disse que você é uma das mulheres que me inspiram e que é onde eu consigo perceber a força do feminino, porque eu acabei indo para um lado muito masculino de me conectar com essa força. Então, para mim, ainda é uma questão de me curar ainda e perceber essa força da mulher, né, em outras mulheres. Eu acho que tu chegou a acompanhar as outras lives, né? E aí eu queria saber de ti um pouquinho da tua trajetória para me ajudar nessa minha cura e ajudar outras mulheres que também podem se sentir um pouquinho perdida dentro disso tudo. Ai, que linda. Olha, Carol, primeiro eu queria muito agradecer pelo convite. É muito lindo esse movimento que você está fazendo.
Eu amo estar entre mulheres. A gente, quando está entre mulheres, a gente tem uma oportunidade muito grande de ancorar o nosso poder. Então, quando a gente tem essa consciência e a gente utiliza essa nossa união para isso, a cura ela vem para todo mundo. Então, é muito lindo esse movimento. Eu queria te agradecer e parabenizar muito, porque essa cura vem para você, ela vem para mim e ela vem para quem tiver de ouvir. Me Quem tem ouvido. arrepiei agora. Hã? Arrepiei agora. Verdade. Então, falar sobre a minha trajetória é muito lindo. Eu vejo, tenho um reconhecimento muito grande pela minha trajetória. Não foi um continho de fadas, né? Como a maioria das mulheres negras que eu conheço e das mulheres em geral. A gente, no século XV, a gente foi queimada na fogueira e até hoje a gente busca a nossa cura. Por que tanto ódio em cima das mulheres, né? Então, essa consciência, toda essa minha busca por compreender o modelo patriarcal, que quando a gente fala, na verdade, de um modelo patriarcal, a gente fala de uma sociedade heteropatriarcal, que vai ainda além, que é uma sobreposição de poder à necessidade de opressão. E essa opressão, ela se fez inicialmente de uma forma muito forte, queimando as bruxas na fogueira, né? E isso vem de lá, do século XV até então, se fazendo de várias formas e muitas vezes figuradas para que nós não possamos percebê-las. Uma sutileza. Exatamente. Então vem em torno da beleza, do mito da beleza, onde a mulher ela tem que ser linda, ela tem que ser magra, ela tem que ser, né, pele sempre jovem. Ela vem através de pessoas que não compreendem, mulheres que não compreendem isso e ao invés de se unirem, degladiam, lutam, né? E várias outras formas que aí a gente pode marcar uma outra live que eu amo falar sobre isso. Vamos Então, marcar. vamos. Então, a Natália, eu primeiro gostaria de me apresentar, então, para falar sobre mim. Eu sou Natália Ferreira, filha de Celso e de Cristina, neta de Conceição e bisa de Xista-Papa. Para mim é muito importante, né, fazer essa honraria àqueles que me trouxeram ao mundo e entender que há uma Linda. lei, há uma ordem, né, na nossa vida, que é a ordem de que nós que viemos depois, nós recebemos. E esse entendimento eu devo muito a Paula Quintão e Vanessa Normandi, que me acompanham nessa minha trajetória em busca do meu feminino, que é um entendimento muito bonito de se ver, de se viver, que é a gente se colocar no nosso papel no mundo. Então, nada melhor do que eu me colocar no papel de filha, de neta. Então, aqui a minha honraria a essas pessoas. Então, Carol, é filha de mãe solteira, temos aí 11 milhões, de acordo com a última pesquisa do IBGE, de mães solteiras no Brasil. E eu estava, né, estou dentro dessa qualidade junto à minha amada mãe. E sempre tive uma grande busca, através da minha mãe, pelo conhecimento. A minha mãe sempre me instigou muito a estudar. Minha mãe e o meu pai, eles tiveram um relacionamento não duradouro, por um curto prazo, e o fruto, eis-me aqui, né, fui Lindo. eu. E o meu pai, ele naquele momento, ele optou por fazer outras escolhas e excluiu a escolha de, naquele momento, se colocar enquanto meu pai. Então, a minha mãe, ela assumiu toda essa responsabilidade, né? E foi a luta, nós
somos de uma família muito humilde, né? Sempre tivemos que guerrear muito. Eu via muito isso na minha mãe. Então, a gente morava na casa da minha avó, uma casa muito simples, muito humilde, e buscamos, de uma certa forma, a nossa redenção, digamos assim, ajudando outras pessoas. Então, essa mulher guerreira que é minha mãe, ela fundou uma associação de mulheres onde nós morávamos, que foi a primeira associação de mulheres do local. E ali ela buscou forças, hoje eu consigo entender, não só para ajudar outras pessoas, mas também para que ela buscasse um sucedâneo de força para ela. E eu vivenciei todo esse movimento. E a partir daí se deu a minha ligação com política, com movimentos sociais e com o ser humano, né? Porque, de uma certa forma, para você desenvolver esse trabalho, é necessário que você não feche os olhos para o seu lado humano, que você consiga enxergar o outro. E assim foi a minha infância. Eu era uma criança muito inteligente no sentido de busca de aguçar a curiosidade. Então, as pessoas falavam: você é muito inteligente, é muito criativa. Eu era uma criança que gostava de dançar, de pular, de brincar, alegre, alegria em pessoa. E ao mesmo tempo tinha essa questão da rejeição, né? Do abandono do pai ali. Em algum momento aquilo estava ali. E sigamos, eu e minha mãe. E aí a gente segue a nossa jornada sempre com muita luta, primeiro por a busca de um lugar. Hã? Falou alguma coisa, Carol? Não te ouço. Não ouço nada. Tua filha única? Ah, sim. Sim, por parte de mãe, eu sou filha única, e por parte de Tu é pai, filha eu única? tenho dois irmãos. Uhum, Tá. Tu é filha única? tá? Então, a partir daí a Vou te gente perguntar aqui. tá vindo com delay a sua fala para mim. Tá. Voltou? Acho que voltou, né? Vi? Estamos aí, Carol? Não? Sim, Pra mim, só sim. sim. Usando. Bom, pior que a gente não consegue nem se falar escrevendo. Bota umas plaquinhas assim, ó. Acho que agora a tua imagem está um pouco distorcida, mas eu consigo te escutar perfeitamente. A Cristine está dizendo que eu estou sem som. Deixa eu tentar sair daqui ó, de onde eu tô. Tá bem. Pode. Melhorou tudo aqui pra mim, viu? Não sei o que você fez, mas melhorou tudo. Tá, eu vou. Tá bem. Eu amei esse seu brinco, viu? Obrigada, as ordens. A gente vai ter a presença da Aurora aqui. Deixa eu botar aqui. Melhorou? Sim, perfeito. Pra mim tá ótimo. Tá bom, vamos. Vamos. Bom, então. E, Carol, volta aqui. Deu.
Filha única, né? Sim, filha única. E aí nisso sigamos a vida, né, em busca creio eu, talvez reconhecimento, né, lá atrás. E aí a Natália cresce, essa se torna uma adolescente, e como toda adolescente, você começa a querer decidir a vida, né? Você começa a achar que você vai decidir a vida com 17 anos, com 18, né? Você tem essa obrigação, você tem que decidir a vida. E o que acontece? Das poucas vezes que eu tive contato com o meu pai, e a minha mãe sempre falava para mim a mesma coisa, eu sempre ouvi o seguinte da minha mãe: você tem que ser independente. E o meu pai, das poucas vezes que nós tivemos esse contato durante a minha adolescência, ele falava: filha, mulher precisa ser independente emocional e financeiramente. Então, eu entendi isso como algo que eu deveria buscar para minha vida, essa independência, né? E de uma certa forma foi o que eu fiz. Eu fui atrás dessa independência financeira e emocional. E isso me suava um tanto quanto a busca de liberdade, de uma autonomia, de liberdade. E naquele momento, para mim, autonomia seria ter um lugar meu. É o que hoje, se a gente lê alguns ensaios da Virginia Woolf, que é uma escritora que eu amo, ela tem um ensaio chamado Um Teto Todo Seu. E ela fala sobre isso, né? Que uma escritora, para escrever, ela precisa de um teto sobre a sua cabeça. E eu acho que no fundo era isso que eu estava tentando buscar. E aí eu não pensei em fazer vestibular quando eu tinha 17 anos, porque o que é vestibular? Ninguém na minha família fez vestibular, eu não sabia o que era, né? Eu tinha que trabalhar. E para poder conquistar essa autonomia, e eu tinha também que ter a minha vida resolvida. E na minha cabeça, a minha vida resolvida, ela se daria não daqui a 5 anos estudando vestibular. Imagina, não posso, não tem essa opção. Eu vou estudar para fazer alguma coisa aqui, qualquer, e vou arrumar um emprego. E aí, nesse período, a minha mãe, sempre muito visionária, virou para mim e falou nos alvos dos meus 18 anos que eu iria fazer direito. E aí eu falei, mas mãe, então, eu não quero. Eu não quero fazer direito, né? Não queria. E ela falou, não, eu vejo você fazendo direito, vai por mim. E ela me inscreveu, a gente tinha oportunidade de uma bolsa de estudo, né? Na universidade, e ela falou, eu não tive essa oportunidade, faça. E ela me inscreveu na faculdade de Direito, com 18 anos. Só que na minha cabeça, eu tinha que buscar a minha liberdade. A minha liberdade é fazer aquilo que eu quero. Eu não quero fazer direito. Né? A gente tem que ser coerente com a gente. Claro. E o que eu fazia? Eu matava a aula, eu não ia, eu não queria saber. E até que um dia eu não aguentava mais, eu virei para ela na cozinha da nossa casa e eu falei, mãe, eu agradeço muito, eu honro tudo, mas essa bolsa que nós temos, eu vou fazer o que eu quero fazer, que é educação física. E aí, com 18 anos, 19, eu comecei a fazer educação física e, enfim, segui ali naquele meu espaço que eu imaginava que era o meu. Eu queria dar aula para criança nessa época. E dei os meus primeiros passos. Até que surgiu uma oportunidade de eu ir para São Paulo, né? Tive um relacionamento lá, me envolvi com uma pessoa em São Paulo, fui embora para São Paulo e falei, cara, eu quero fazer educação física. Minha mãe também não estava muito feliz com a minha escolha. E eu falei, eu vou fazer o que eu quero. E fui-me embora para São Paulo. Chegando lá, não tinha bolsa de estudo mais, né? Idade, isso. 19.
20 anos, 20. Eu não tinha mais bolsa e eu queria estudar, porque eu percebi que naquele momento era aquele caminho ali. E aí eu procurei uma faculdade que eu pudesse pagar, e nenhuma eu poderia pagar, até porque eu não tinha nem emprego em São Paulo. E aí eu falei, bem, qual é o que eu tenho que fazer, né, para poder seguir com a escolha que eu fiz, né? Como que eu vou sustentar essa escolha, já que eu a fiz? E eu não tinha muita experiência, e aí eu fui procurar emprego em telemarketing, porque tinha um local de telemarketing que aceitava as pessoas sem experiência. E lá fui eu. Meu salário era R$ 229 e eu trabalhava com uma folga durante a semana. Mas eu precisava da experiência, eu precisava de ter algum dinheiro, né? Claro. E aí o trabalho estava resolvido, mas e a faculdade? E aí eu procurando, rodando as universidades, eu vi que tinha uma que dava bolsa para quem fosse voluntário do movimento dos sem teto em São Paulo. E aí eu peguei o endereço, fui, me inscrevi e lá estava eu, voluntária do movimento dos sem teto em São Paulo. Ali eu fazia triagem, eu ouvia a história das pessoas, eu chorava porque eu me via muitas vezes ali naquelas pessoas. Foi um momento de muito crescimento, assim, para mim. E eu consegui a tal da bolsa, né? Consegui a tal da bolsa. Graças a Deus. Estava fazendo educação física, tudo que eu queria. Arrumei outro emprego. Que maravilha! Jornada de trabalho dupla nos dois empregos. O meu teto, um relacionamento, fazendo faculdade, conto de fadas. Não é? Só que não. Sim. Só que não. É, quando eu consegui compreender onde eu estava, eu acabei sendo vítima de violência doméstica na modalidade violência psicológica e é óbvio que eu não iria aceitar. Então foi um Sim. momento onde não iria, nunca. Nem a psicológica, não dá, não tem espaço para isso. Então foi onde eu decidi abandonar tudo. Naquele momento, a gente ainda não tinha a Lei Maria da Penha. Na verdade, a lei tinha acabado de ser publicada. E eu fui me dirigir à delegacia e lá o delegado falou para mim que era melhor eu ir embora, tendo em vista que não tinha muito o que fazer, né? Briga de marido e mulher. Foram as palavras ditas. Então, eu aceitei aquilo e fui embora. E aí, quando eu cheguei no Rio, eu me vi com a minha vida abandonada. Eu abandonei meu trabalho, eu abandonei a minha faculdade, eu abandonei a minha vida. E aquilo me doeu muito, foi um momento para mim de muita. Foi um momento onde eu me vi ali com a minha vida arruinada com 21 anos. Sim. E essa era a ideia. Nossa, tudo que eu tento eu não consigo levar meus planos. E aí comecei a sofrer muitos julgamentos, eu via muito julgamento, né, externo, de pessoas próximas. Isso tudo vai doendo, vai machucando muito. Foi quando eu resolvi me fechar, me blindar. Foi um momento de reconstrução da Natália. E nessa reconstrução, tem alguns pontos para mim que são muito, digamos, memoráveis, né? E é o fato de eu ter o apoio da minha mãe a todo instante. A minha espiritualidade, que foi algo que eu me aprofundei muito nessa época. E um livro, Carol, um livro chamado Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida completamente. A gente às vezes costuma falar que quando a gente
não tem mais nada a perder, que a gente, né? Nossa, já estava no buraco, aí a pessoa espera chegar no buraco para poder. Hoje eu consigo entender que, na verdade, é porque toda vez que a gente tem que entender, integrar algo na nossa vida, a gente perde alguma coisa. E perder sempre dói. Então, esse livro me ensinou, hoje, para mim é mais claro. Lá atrás não tinha essa clareza. Mas esse livro me ensinou que para que eu conseguisse expandir, transformar, validar de forma positiva tudo que tinha passado até ali, que foram as minhas escolhas, eu precisaria integrar aquilo. E integrar aquilo significaria fechar ciclos, significaria transformar. Mais para frente eu fui entender que significaria ressignificar o que aconteceu. E foi o que eu fiz. Eu segui ipsis literis o que estava escrito no livro, como boa obediente, que eu nunca tinha sido. E eu decidi, naquele momento, voltar a viver, porque até então eu estava parada. 21 E aí, anos. 21 anos, isso. E aí eu decidi que eu iria trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava em São Paulo, porque eu gostava. E assim foi, eu fiz um currículo, distribuí nessa empresa e tudo é intenção, Carol. Hoje eu consigo entender que tudo depende da intenção que nós colocamos no nosso propósito. Então, assim, foi uma decisão, foi uma intenção e quando a gente age com intenção, vem do coração. E por isso coragem para ir lá e fazer, porque a gente ouve o coração. Inclusive, a etimologia da palavra coragem tem coração, né? Que é o agir do coração. Então, quando eu tomei a decisão, eu falei, eu não posso mais ficar parada. Siga. Fiz o currículo e entreguei na empresa. E fui chamada para a entrevista e passei na primeira, passei na segunda, encontrei um anjo que até hoje tá na minha vida, que é sua xará, que se chama Carol, que é uma pessoa que eu sou apaixonada, minha amiga. E a gente segue, enfim, até hoje na jornada da vida. Encontrei lá e nesse momento eu falei, caramba, deu certo. Esse ponto... Ah, é essa Carol que tá aí. Isso! Ela tá horas vibrando ali. É minha estrelinha. E aí, nesse ponto, eu pude respirar, porque independente, lembro, eu não esquecia isso, né? Eu não esquecia. Então, exatamente. Então, eu segui com o meu caminho. E no meio disso tudo, muito embora naquele momento eu tenha sido vítima, né, de um fato que é violência doméstica, que inclusive esse fato ele não diminuiu, muito pelo contrário. Naquele momento eu fui processada, né? Eu fui processada. Então, eu sofria vários tipos de intervenções, de ameaça, no sentido de que a minha vida estava acabada, a minha vida estava arruinada, essas bobagens que macho tóxico costuma fazer, né? E naquele momento ali eu não entendia nada de processo, eu não entendia nada de direito, eu não entendia de nada. E aí uma vez ele falou para mim, eu vou acabar com a sua vida. E você vai ser processada. Você não sabe o que é isso. Foi quando a ficha caiu, eu falei, realmente eu não sei o que é isso. Mas eu vou descobrir. A minha mãe. Aí a gente consegue entender, às vezes, os motivos, os porquês da vida. E eu aceitei. Eu aceitei o que o meu coração falou para mim. E o meu coração falou: faça direito. Estude direito por você.
E eu ouvi, só que eu ouvi não adiantava de nada, né? Porque eu tinha que começar, eu tinha que agir. E como é que a gente age? Sempre o coração, sempre a coragem. E aí eu fui atrás de uma bolsa na faculdade, consegui e, e passei durante toda a minha faculdade. Foram 5 anos estudando, foi um momento para mim onde eu pude ver muita coisa, onde eu pude compreender um pouco de como o mundo funcionava. Foi onde eu consegui enxergar, de uma certa forma, a manipulação, quanto a falta de conhecimento nos coloca numa posição de vulnerabilidade. Aí é que eu abro um parêntese. Eu não sou contra a vulnerabilidade, muito pelo contrário. A gente tem aí a Brené Brown, que fez parte durante um período da minha vida não muito distante, que é uma estudiosa da vulnerabilidade. Ela estudou a vulnerabilidade durante os últimos 15 anos da vida dela. E a Brené Brown fala que a vulnerabilidade ela tem que ser integrada. A gente não tem que não ser vulnerável. O mundo que nós vivemos, o mundo capitalista, ele pede a todo instante que a gente oprima as nossas emoções, as nossas vulnerabilidades, que a gente seja sempre forte e aguerrida. Mas a gente não precisa ser assim. Então, acolher essa vulnerabilidade, ela, de uma certa forma, ela exige uma consciência da gente. Senão simplesmente a gente se deixa levar pelo É meio. difícil de ser vulnerável. É muito difícil. Exatamente. É um exercício de consciência, é um exercício de presença diário. É a cura. É a cura, é a jornada da cura. Então, durante a faculdade, mesmo com bolsa, eu precisava me sustentar, comprar livros, eu ficava estudando na biblioteca, eu ia para Saraiva para ler livros lá, enfim, consegui uma bolsa em um órgão da Defensoria Pública, onde eu aprendi muito sobre muita coisa e segui vendendo roupa. Durante a faculdade, eu saía com uma mochila gigante para poder pagar a faculdade, porque quando eu entrei lá, Carol, a intenção, voltamos na intenção, o quanto é importante. Eu entrei na faculdade em julho de 2008. Quando eu fui fazer minha inscrição, o meu diálogo interno era: em julho de 2013, eu estarei formada com a carteira da OAB. Era a minha intenção. E assim eu fiz. Independente do que pudesse acontecer, eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade, eu passei por várias situações complicadas, que não são exclusividades minhas, se a gente for pegar a história da maioria das mulheres que vêm de família humilde, em grande maioria negras, passaram por isso, por esse perrengue, para poder se formar, né? E resistir é um ato de valentia. E eu não abri a mão disso na minha vida. Então, resisti. E me formei em 2013, julho, estava com a carteira da OAB na minha mão. Legal. Sigamos. E aí a Natália, nesse momento, ela se vê dentro de uma bolha que ela criou, porque era o momento novamente de mais alguns passos, né? Porque você não pode encerrar seus ciclos. Seus ciclos eles precisam ser renovados, né? O movimento, o crescimento ele vem do movimento. A gente precisa buscar o crescimento a todo instante. E a gente só cresce se colocando a todo instante nesse movimento. Isso exige coragem. E fui novamente seguindo a minha vontade e a minha coragem. Casei, aí no meio disso tudo eu casei, né? E passei por um longo período de conhecimento do que era isso. Ninguém na minha família
nunca tinha se Era novo, formado. né? Não era teu objetivo. Nunca, Carol. Meu Não. objetivo nunca foi esse. Existem mulheres, e eu vejo muito isso, e eu acho que cada um é dona de si e pode pensar o que quiser para sua vida. Não, não entro nisso. Mas existem mulheres que sonham com um casamento, que sonham com véu e grinalda. Eu nunca sonhei com nada disso. Eu nunca sonhei em me casar, eu nunca sonhei com nada disso. Mas aconteceu. E naquele momento eu achei que deveria ser por ali. E sigamos. E a partir do momento em que eu vi que não era o que eu queria, não era o formato, não era, a gente sai dessa situação. E para fazer tudo isso exige da gente coragem, exige da gente um autoconhecimento muito grande. E lá fui eu, novamente, me conhecer. Foi onde eu me joguei 2 anos intensos numa longa jornada de autoconhecimento, buscando ferramentas para eu conseguir me entender, para que eu conseguisse buscar resgatar uma força, né? Que eu sabia que eu tinha, mas que eu não conseguia enxergar, Acessar. acessar exatamente, e que eu precisava transformar isso em atitude. E aí foi onde eu entendi muito mais do feminino do que eu imaginava que pudesse existir. É aonde o bicho pega, é onde a giripoca pia, digamos assim. Porque é uma junção de coisas, é uma junção de. Como eu posso te falar? Eu acho que a gente pode dizer que é um círculo de muitas emoções para serem administradas. Quando, na verdade, a gente tem que focar o olhar no que tem que ser focado. E tem muita coisa para se olhar. E eu não conseguia focar. E por São isso dois eu busquei. sistemas enormes. Hã? Ninguém conta isso pra gente. Ninguém conta. Ninguém conta. É uma busca nossa. É uma busca que nós precisamos empreender. E tem mulheres que conseguem empreender essa busca com esforço, buscando a ajuda de outras mulheres, se fortalecendo em roda de conversa, se fortalecendo nos seus valores, né? A gente tem a nossa intuição, Carol. A gente tem o nosso poder de conseguir entender de fato o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente não consegue simplesmente olhar para isso, porque se nós olharmos para isso, as atitudes elas precisam acontecer, senão a gente vai ficar em um lugar infeliz. Sim. Então, né? Então, a atitude, enfim, foi tomada. Eu consegui, de uma certa forma, me resgatar nesse processo de autoconhecimento, que foi algo, assim, muito lindo. E eu consegui entender que esse autoconhecimento, ele vem desde então comigo. E eu não me permito mais encerrar o meu processo de autoconhecimento que engloba a cura, né? A gente Então, encerra em algum momento. eu hoje tenho total certeza que nunca. A gente vai se descobrindo, a gente descobre o nosso autocuidado, autoamor, autocompaixão. A gente consegue, através do autoconhecimento, entender os limites. Existe inclusive, esse entendimento eu devo a Paula, e existe uma besteira que foi criada de crenças limitantes. E eu aprendi isso no meu curso de coaching também, mas, na verdade, não são crenças limitantes, né? Existe ali um ponto aonde nós precisamos enxergar algo pelo qual pessoas da nossa família já passaram, buracos que essas pessoas caíram,
e que está no nosso DNA que se nós formos pelo mesmo caminho, o buraco estará lá nos aguardando. Então, isso não significa que a gente tem que excluir, generalizar essa crença. A gente precisa conhecê-la, entender que ela existe e, de uma certa forma, se nós decidirmos por transcender aquilo, arrumar uma forma para fazer isso, para que nós não caiamos naquele buraco. Então, não é você simplesmente achar que se aconteceu isso com mulheres da minha família, vai acontecer comigo e por conta disso eu não tomo uma atitude. Não é, calma. Exige da gente um amor maior para conosco e um respeito a tudo aquilo que aquelas pessoas já passaram. Então, as crenças limitantes, na verdade, elas tentam nos informar alguma coisa. Elas tentam falar: olha, acende aqui, eu tô aqui, calma. E a gente sente isso. Então, eu acho que o caminho, o trabalho é esse, né? Que lindo! E aí, quando a gente encontra esses nós, a gente, a gente tem que achar um meio de encarar, criar um novo meio de encarar isso para que isso não paralise a gente, né? Porque Sempre, senão, opa, a gente ficaria sempre, paralisadinho. sempre. E essa questão de ficar paralisado, isso é bacana, porque o que é ficar paralisado, né? Eu acho que a gente tem que também. Porque, por exemplo, durante esses 2 anos de autoconhecimento, para o mundo capitalista, para o mundo do resultado, da produção, do vamos fazer acontecer, talvez eu tenha ficado Permite. paralisada. O meu foco não era produzir a todo instante e, enfim, não era. O meu foco era outro. O meu foco era me enxergar profundamente, doesse o que doesse, e para poder rasgar ali dentro o que tinha que ser rasgado. E isso não é em um dia que a gente faz, isso não é em uma semana, isso demanda da gente decisão. E a decisão, ela advém de uma tomada de consciência. E às vezes isso pode levar dias, semanas, minutos, horas, cada pessoa tem o seu tempo. E aí Nossa, eu me respeitar sentia isso. muito mal, eu me sentia muito mal. Ainda bem, tu falou nisso, assim. E eu lembro que ano passado, assim, veio muitas questões, assim, porque uma das coisas que eu percebi, como é difícil tu ser uma pessoa próspera dentro de tantas batalhas que a tua família passou. Como tu te sente mal, eu me senti mal, sabe, em alguns momentos. Eu não sabia lidar. Tipo assim, eu não tenho que reclamar da vida. Eu fiz tudo que eu queria, eu consegui tudo. Que eu tô aqui choramingando, sabe? E aí eu fui tentar, tá, o que que eu tenho, o que que eu tô olhando, para onde que eu tô olhando, que eu não tô percebendo tudo que eu queria. Tá tudo aqui na minha mão. E eu fiquei umas 3 semanas assim, em uma mini depressão, porque eu queria entender. Isso estava bagunçando. Eu ia para a beira do mar, eu tomava uma água de coco e eu ficava lá paralisada, tentando entender para onde eu estava olhando, que eu tinha conseguido tudo aquilo que eu tinha passado, que eu fiz uma história, eu acreditei naquela história e eu fui. Menina, o que tu tá chorando ainda? Exatamente, porque olha que lindo que você está falando. Naquele momento, você se viu talvez numa possibilidade de, diante daquilo que você estava sentindo, precisar romper com alguma coisa para que outra se fizesse no lugar. Só que aí que tá a sacada da vida que eu acho que a gente tem que entender, sabe, Carol? A gente não pode excluir as nossas histórias. Elas são histórias.
as nossas conquistas, as nossas derrotas, os nossos relacionamentos. A gente não exclui nada disso. Isso tudo constitui o nosso ser, a grandiosidade que nós somos. Só existe uma Carol, só existe uma Natália. Com erro, com defeito, com acerto, com reconhecimento, sem. O autoconhecimento dá pra gente esse poder da gente se fincar na nossa história. E nada melhor do que a gente conseguir entender a nossa história, para a gente conseguir saber a nossa existência. Eu acho que isso é de uma força muito grande. É a gente valorizar a nossa história. Então, Tu não faz mais nada que a tua obrigação. não. Exatamente. É isso. E aí, são chaves, né? São chaves que a gente vai abrindo. E aí você abre essa chave e você fala, putz, quanto tempo eu perdi ali, meu Deus. Que na verdade me trouxeram até a abertura dessa chave. Então, calma, tá tudo bem. Entende? E assim, é muito lindo esse movimento, sabe? Essa semana eu dividi com a Vanessa, eu dei uma entrevista para o grupo que eu faço parte com muita honra de mulheres do Espírito Que grupo Selvagem. É grupo de mulheres do Espírito Selvagem. A gente tem uma comunidade e eu participo junto a muitas outras mulheres muito especiais. E nós temos todo mês uma temática que nós trabalhamos. E nós temos a Vanessa Normandes e a Paula que trazem esse trabalho. E eu aprendo muito com elas, com todas, com a troca que existe. Isso aqui que a gente está fazendo é um aprendizado para mim, para você, para quem está nos ouvindo, de alguma forma. Então, até esqueci porque que eu tava falando isso. Por que que eu tava falando isso, Carol? Não lembro. porque tu teve uma temática essa semana e tu estava falando com a Ah, Vanessa. sim, isso. E eu dividi com ela que essa questão da gente se aprofundar no feminino, a gente vai descobrindo cada dia uma coisa nova. Então, a gente conseguir entender que nós somos cíclicas, sabe? Que a gente não precisa estar todo dia bem, que não é todo dia que a gente vai ser produtiva e desenvolver empatia com as outras, sabe? Nesse sentido de ter empatia, de ter amor, de transmitir e receber isso, é de uma grandeza muito especial. É um ensinamento muito grande e que não é fácil, porque Não, nós não fomos ensinadas a isso, né? A vem, gente eu venho em terapias, assim, nessas holísticas, constelação, acho que já fazem uns 2 ou 3 anos. E sempre vem o feminino. E sempre vem o feminino. E tomo na cara, vem o feminino. E eu, mas que coisa! Ai, mas eu já olhei, mas que coisa! Veio de novo, última terapia, o feminino, tá? E aí? Aí vem. E aí eu só entendo isso tudo que tu tá falando agora há uma semana. Uau! Semana. Que delícia! Então, Que assim, delícia! tá tudo se encaixando ainda. E eu acho que não foi à toa que eu tive a questão de te chamar. Ah, que linda! Eu tô maravilhada aqui com você. Que E eu loucura! que delícia! Essa descoberta é linda. É linda, é Um vazio, maravilhosa. que nem eu coloquei nessa semana, um vazio que me veio, né? Ai, do auto perdão, do auto perdão. Mas o que que eu preciso perdoar? Mas o que? Como me ensinaram a julgar mulheres? Como me ensinaram a apontar o dedos? E eu sou uma delas. E eu estava fazendo isso com o mundo, eu estava fazendo isso comigo. Quando Sim, caiu a ficha, por é que isso aí. isso? Não Porque, precisa. na verdade, isso tudo tem uma história, né? Tem uma história por trás, que é uma história política. Nada mais do que uma história política, onde a gente tem que resgatar. Eu acho que nós mulheres precisamos resgatar
a nossa história de opressão, sabe? A nossa história enquanto mulheres oprimidas. Porque não é mimimi, não é papo besta, faz parte da gente. Então, quando a gente tem alguma discussão no sentido de, por exemplo, poxa, falar mal de mulheres e por que que eu tô diminuindo uma mulher, chamando ela? Porque, de uma certa forma, alguma coisa na qual nós fomos inseridas dentro da sociedade, fomos ensinadas a competir uma com a outra, a competir pela atenção do homem, sabe? Porque o foco sempre foi esse, o homem, né? E não é por aí, não é nada disso, calma. Segura a sua onda. Volta aqui. Estamos juntas nesse barco. Cada uma tem uma história. Eu acho que isso é o que me encanta. Estar entre mulheres. É porque cada uma de nós tem a sua história a ser contada, sabe, Carol? E cada história traz, sim, as marcas da opressão do patriarcado em comum. Então, a gente conseguir entender isso vai trazer na gente essa consciência, vai trazer na gente essa necessidade de se perdoar, né? Exatamente. Nossa, tá mexendo tudo aqui dentro, Natália. Ai, quanta coisa. Muita coisa, que delícia! Eu amo. Você sabe que outro dia eu estava lendo um texto e eu estava lendo um texto e falava sobre o trabalho doméstico, né? E assim, eu passei por isso. Enfim, eu tive um insight a respeito disso, porque em algum momento eu vivi isso. Sim. E aí me levou para essa reflexão, né? E assim, a gente às vezes acha que é natural, né? A antropologia, a história, a razão de ser dessas disciplinas, elas são exatamente para ajudar a gente a desnaturalizar determinadas ideias que nos ensinaram que são naturais, que são normais, que o mundo desde quando o mundo é assim. E não é por aí. Então, eu estava lendo um texto, eu acho que era da Audre Lorde, é uma feminista, e ela falava do trabalho doméstico. Eu não tenho certeza se é dela, mas eu tenho quase certeza que sim. Que assim, o trabalho doméstico, por ser um trabalho feminino, estar voltado para a vida privada, a vida doméstica, ele foi inviabilizado, invisibilizado. Ele perdeu o seu valor. Então, em um mundo onde nós somos objetos, né, de consumo, a mulher consome, né? O mito da beleza está muito ligado a isso, ao consumismo exacerbado. Então, onde nós somos numa sociedade necessárias para que o capitalismo continue existindo, figurando, nós somos piloto central disso. Então, é óbvio que a gente sempre vai ser oprimida, às vezes de forma clara, queimadas na fogueira, Joana d'Arc, e às vezes de forma sutil, como o padrão de beleza é esse. Siga, seja sempre jovem, seja sempre magra, seja sempre. Sabe? Que isso? Eu não tenho. Então, veja bem, a gente entender que o trabalho doméstico é um trabalho que não é criativo, é um trabalho repetitivo, é um trabalho que demanda horas e horas, e a mulher não recebe por isso. Quando o marido acha que ele faz algo, ele entende como ajuda. Eu estou te ajudando. É como se fosse algo natural da mulher, e não é assim. E a gente desnaturalizar isso, Carol, é necessário. A gente só faz isso buscando a nossa história. Entendeu? E aí isso foi um insight que eu tive porque eu passei por esse questionamento algumas vezes. E assim, quanto tempo, né, a gente perde, né, das nossas vidas fazendo esses movimentos? A gente está em um momento de transição, a gente está indo para uma era complexa, uma era da criatividade. Então, por que que a indústria
ela não, a indústria capitalista, por que que ela não tem vontade de desenvolver robôs que façam o trabalho doméstico pesado? Por que, sabe? A gente precisa parar para pensar sobre isso, né? A mulher perderia uma forma de opressão nesse caso. Ó, a Vanessa tá mandando tu me levar pro grupo. Adorei a ideia. Oba! Vambora! Eu chamo todo mundo. Ah, como é que funciona esse grupo? É presencial? É tudo online. Tudo A online? gente a gente tem as nossas reuniões mensais. Por exemplo, conexão ou não, esse mês foi cura a nossa temática. A gente tem uma temática mensal, já falamos sobre relacionamento, cura. E a gente tem uma comunidade onde a gente troca informações, troca vivências, e é sempre muito acolhedor, é sempre muito bonito. Que é um movimento que, quando estamos entre mulheres, precisamos. É o sentimento que nós precisamos ter de acolhimento. Eu acho que, mais do que nunca, a conexão ela vem a partir de uma confiança. E acolher faz parte desse jogo de confiança, né? A conexão ela não surge do nada. Tem uma intenção, tem uma empatia, tem uma confiança. Isso tudo é fruto do acolhimento. E tem acolhimento no nosso grupo. E isso, para mim, torna o grupo muito especial. Que Vai ser lindo. maravilhoso. Eu nem vou te perguntar então qual é a forma que tu contribui para o feminino, né? Porque tá muito explícita a coisa, né? Ai, Carol, olha, eu não sei. Eu acho que em todo lugar onde eu estou, eu não fico quieta quando as minhas amigas, eu acho que tem um monte aqui, a Nessa, elas sabem, então eu não consigo. Questões relacionadas ao silenciamento, eu falo. No meu trabalho, por exemplo, eu trabalho em um órgão político. Então, você imagina, né? É Isso, super. pois é, pois é. Então, todos os nossos diretores, eles eram homens. E um dia, um dos nossos diretores foi lá apresentar a substituta dele, que seria uma mulher. Nossa, e ele apresentou tudo, eu vibrava. E eu falei para ela, eu falei, querida, parabéns, porque eu gosto muito dele, mas eu estou super feliz de vê-la nesse cargo. E eu acho que é disso que a gente precisa, é da gente falar, da gente apoiar, da gente demonstrar que a gente se compreende, a gente está junta, que a gente se fortalece mais do que nunca, né? E se ajudar a crescer, né? Porque estamos juntas contra o patriarcado, não tem jeito, tem que aceitar isso. É. E é interessante que a palavra luta, ela traz algumas sensações assim de... Ai, de certa angústia, de certa agressividade, né? E o quanto essa luta requer tudo ao contrário, né? Não vai ser através da agressividade, não vai ser através do engole, sabe? E aí vem essa coisa do acolher, e aí a força da mulher, e a força do, do trazer para dentro, do meditar, do saber soltar. Gente, é muito equilíbrio. Olha, eu vou ser muito sincera. A Eu cabeça penso. explode. Isso! Eu penso. Quando já foi. Você pensa, o meu nó do norte no meu mapa astral, o meu nó do sul no meu mapa astral é escorpião. Você pensa, eu tenho uma vontade maravilhosa de falar tudo que vem aqui, né? Tudo que vem, eu tenho uma vontade de externar isso. Então, você imagina para mim, né, permanecer nesse lugar. É tudo um exercício e uma tomada de consciência Muito constante. autocontrole. E, Muito autocontrole. nossa, mas é desenvolvido. E assim, estamos inseridos em uma sociedade. Então também não temos que nos cobrar isso a todo instante. Está tudo bem. Se às vezes não rolar, tá tudo bem. O que importa é a gente desenvolver o nosso estado de presença, respirar e rever.
e validar aquilo. Tá tudo bem se de repente você não ajuda da melhor forma, não tem problema. Vai